Estamos aqui no criatório do Rangel, criatório Flor de Mandacaru, né? Isso mesmo. Qual que é a cidade mesmo? Campo Formoso. Tem algum nome da comunidade aqui ou não? Aqui é Canavieiras. Canavieiras. E o Rangel, ele faz um trabalho muito interessante na Balão, que é um trabalho de preservação da raça. Ele tem um criatório preservacionista. Inclusive, você nem comercializa aves, né? Não. Até eu conheci o Rangel querendo comprar aves dele. Ele falou, Jean, eu não vendo aves, e apresentou outros criadores. Se você quiser comprar aves, por enquanto ainda não, né, Rangel? Mas daqui uns dias talvez você vai... Acredito que não, porque a gente trabalha mais para conservação e preservação da raça. Sim, então assim, eu nem vou passar o telefone do Rangel porque ele não vai vender aves para vocês. Mas o Rangel ele faz um trabalho muito importante de preservação da raça, traz aqueles sangues antigos, né, Rangel? Conta um pouco da sua história com a Balão e o que você faz aqui no seu criatório. Bem, eu sou biólogo, eu tenho mestrado em botânica, mas eu comecei na galinha na época da pandemia, eu sou técnico agrícola também, e eu trabalho aqui na Secretaria de Agricultura do município. E na época da pandemia as pessoas ficaram reclusas em casa e começou um boom na questão da avicultura, né? E a galinha de balão de Baixa Grande, ela começou a se expandir nessa área, apesar de ter mais de 80 anos de conhecimento de pessoas que criavam, de história da raça lá em Baixa Grande, que está aqui pertinho, mas as pessoas ainda não tinham viés comercial. E aí algumas pessoas começaram a dar um viés comercial na galinha e nós percebemos, como pesquisador, que alguns caminhos que estavam seguindo da galinha... Deram uma esculhambada, né? Ia acabar se perdendo a raça, as pessoas querendo criar critérios de classificação da raça que, na verdade, foram critérios que, ao longo do tempo, fizeram dar essa característica da galinha. Como, por exemplo, as pessoas queriam fazer igual o pessoal do Índio Gigante fizeram, que era selecionar bichos só de canela amarela, e não sabiam que as galinhas balão de canela mais escura, principalmente esverdeada, elas levavam um gene que configurava também a resistência a determinadas doenças. E aí as pessoas fazendo essa seleção acabaram tirando genes importantes que poderiam preservar a galinha. Com isso, eu conheci o Tiago, era um veterinário lá de Baixa Grande, e ele também já pensava em fazer um trabalho dentro da galinha, e nós começamos a selecionar grupos antigos dentro da própria galinha de Baixa Grande, percebemos grupos que tinham dentro, e a gente começou a colecionar esses bichos para preservar. E aí, nesse caminho foi seguindo e a gente ajudou muitas pessoas a seguirem na raça e manter a preservação, conservando características que formaram a galinha. Porque imagine aí, quando as pessoas conheceram a galinha balão de Baixa Grande, que em alguns lugares tiveram outros nomes que as pessoas botaram, mas o nome da região era galinha balão de Baixa Grande. Eles conheceram a galinha dentro daquele padrão que eles conheceram. Então, só que as pessoas chegaram e disseram, não, eu não gosto mais dessa característica porque essa característica é feia. E não pensaram que ela podia carregar genes que historicamente fizeram o perfil que nós conhecemos da galinha hoje. Eu tenho algumas galinhas da pata verde, esverdeada, amarela pigmentada de preto, então é uma das características da galinha balão mesmo. Isso, é uma das características da galinha balão que configurou a resistência a determinadas doenças que as galinhas tinham. E a partir do momento, quanto mais você seleciona pequenos grupos dentro da galinha, você acaba tirando características importantes que ela vai perder, como quando começaram a selecionar muitas cores, a galinha balão de Baixa Grande, ela tinha na maioria dos quintais, eram da cor cabocla. Quando começou a entrar as cores nela, diminuiu o tamanho que configurava a característica principal da galinha balão, que era o tamanho avantajado em relação às outras raças. Que é a diversidade genética dela, Isso, pronto. Aí a diversidade genética gerava essa diversidade também de características que a galinha tinha. À medida que a gente afunila para selecionar algumas características, a gente vai também excluindo genes importantes que fazem a configuração da galinha. Então é importante preservar toda a diversidade dentro da raça. E esse trabalho que você faz aqui, você faz na galinha tradicional, você faz também com a barbuda, parece que você trouxe alguma genética antiga do seu Zé de Abdias, você conseguiu trazer algumas galinhas dele, de pescoço pelado também, que é umas características, umas variações da galinha balão que o pessoal não acha que é muito comercial e quase se perdeu se não fosse o trabalho seu e do Tiago, né? Na verdade a gente tinha uma paixão, eu e o Tiago já tinha uma paixão pelo pescoço pelado, e a gente viu que quando começou muita gente a entrar na galinha balão, queriam excluir as pescoço pelado e as barbudas, porque o critério é porque não gostavam mesmo, não achavam bonito. Mas a importância dessas aves para a formação da galinha balão foi muito importante durante esse processo. E aí eu e o Dr. Tiago também, como ele é geneticista, gosta da área de genética, nós resolvemos fazer um levantamento, o que é que ainda tinha de característica de bicho da época de Zé de Abdias, como o criatório de Rodolfo, que era um criatório de uma genética fechada dentro da genética de Zé de Abdias.
E aí nós adquirimos esses animais, corremos atrás, fomos fazendo seleção dos melhores animais. E quando a gente fazia uma reprodução desses animais, voltava também lá para Baixa Grande para que as pessoas mantivessem no quintal delas a característica antiga e primitiva da raça. Você fez um trabalho de... Você tirou os melhores animais aqui, reproduziu e depois reinseriu nos outros criatórios, né? Isso, a ideia foi essa mesmo. Você viu aí, a gente não tem animais, muitos criatórios aí, quase todos os criatórios no Brasil, você vê bichos de bico diferente, às vezes a crista não dá perfeita, dá dedo torto, e aqui a gente não tem esse problema, porque a gente fez uma seleção criteriosa. Tudo que tinha dentro de critérios de classificação de bichos, de mamíferos, de carneiro, de cabra, falando sobre configuração de aprumos, que até esse momento da inserção da galinha balão de Baixa Grande, ninguém se falava de aprumos. Hoje você vê que a galera do índio gigante fala, do polaco gigante, todas as raças, todo mundo fala de aprumos. E eu e Tiago, na época, a gente percebeu que as pessoas usavam muito ração convencional, de galinha comum. Aí imagine, se eu tenho uma ração que é feita por uma galinha de postura que pesa 1.800 gramas, por exemplo, cria 1,8 kg, 1,5 kg no máximo, eu dava para uma galinha balão, ele não conseguia suprir nem as necessidades básicas dessa galinha. Imagina para produzir com qualidade, tirar pintos de qualidade. E aí a gente percebe que necessitava disso, a gente entende as necessidades nutricionais e aí lança um pensamento que a gente chamou de a nova avicultura brasileira. E aí dentro desse contexto, teve até congressos brasileiros dentro de avicultura que usaram esse termo como tema principal, baseado nesses estudos que nós fizemos. Quando você fala ração destinada para galinha de 1,8 kg por aí, a galinha balão pode chegar até 5, 7 quilos aí. Então assim, vocês trabalharam uma ração que atendesse às necessidades nutricionais de uma galinha de grande porte, porque as rações que existem comerciais, elas não atendem essas características, é isso? Isso, nenhuma ração comercial hoje ela consegue atender. E aí as pessoas pensavam que assim, vou dar uma ração de um animal combatente que tem em torno de 24% de proteína. Mas quando você inseria, a mesma coisa do índio gigante, se você inserir uma quantidade muito alta de proteína na fase inicial, o animal cresce demais os ossos, os músculos não acompanham, os nervos não acompanham, aí acaba tendo problema de aprumos, perna bamba, atrofia, e aí acaba degenerando a raça. Aí a ideia nossa era para cada fase de alimentação descobrir uma ração que fosse ideal para que esses animais completassem o ciclo. E aí tem que ter esse entendimento, porque o animal que ele até a fase de reprodução, se nesse processo ele não teve uma alimentação adequada, ele nunca vai dar o potencial dele para as descendências. Uma coisa que eu tive problema no meu criatório, no começo, depois eu aprendi, é que eu acabei dando ração de postura para frangas que estavam iniciando a postura. E ela dá a cloaca solta. Isso aí eu acho que você que entende um pouco mais, acho que seria interessante, porque às vezes a pessoa tem um problema no criatório e não sabe por que está tendo esse problema. Isso aí acontece muito, porque você acelera o processo de reprodução, e aí o bicho, antes de estar preparado, é igual você pegar uma menina de 12, 13 anos, ela já menstruou. Às vezes ela menstrua cedo, mas o corpo dela ainda não está preparado para receber um filho. A mesma coisa são as galinhas. Quando você pega uma galinha, uma franguinha nova, e você dá uma ração de postura, você está induzindo ela a reproduzir mais cedo. E aí acaba tendo prolapso de cloaca. Isso aconteceu muito e a gente não sabia o que era, acabava tendo problema e aí depois eu entendi, acabando estudando sobre o assunto, a gente entendeu que ela tem um período que ela tem que se chegar naquele período, o ovo não pode ser pequenininho, o ovo vai crescendo também, isso aí alguns criadores novos não sabem disso, cria e acaba... E assim, agora o que eu estou fazendo? As galinhas lá do meu criatório, elas estão pequenininho o ovo, enquanto ela estiver com o ovo pequenininho, não bota para reproduzir, deixa ela lá comendo milho quebrado, comendo ali solto. E aí quando elas chegarem no ponto, aí depois você para a baia. Isso. É interessante que dentro da própria galinha balão de Baixa Grande, você vê grupos genéticos dentro da galinha que tem um perfil de maturidade mais longa. Por exemplo, tem galinhas que começam a botar a partir de 1 ano, tem grupos dentro da galinha balão de Baixa Grande que com 7 meses já está botando. Mas eu aconselho você começar a trabalhar esses animais acima de 7 meses. Que aí a gente já percebeu que você consegue atingir melhores resultados. E tem que ver também se elas estão botando o ovo já grande também. Não é assim, só acima de 7 meses, mas tem que ver se ela chegou à maturidade também. Tem isso, porque às vezes a pessoa naquela vontade, naquele afã de fazer reproduzir, acaba estragando a galinha, perdendo a galinha.
Porque aí ela não vai conseguir, como eu falei anteriormente, ela não vai conseguir dar o potencial genético dela, porque ela não teve uma preparação para que ela desenvolvesse adequadamente até a maturidade sexual. Rangel, e você tem aqui genética do Zé de Abdias, né? Você trouxe genética, como que foi esse trabalho de garimpo da genética? Você tem, acho que ainda galinhas que foram do criatório dele, né? Não, na verdade a gente tem genética, galinhas que foram oriundas de galinhas dele, porque Rodolfo, na verdade, trabalhou com o Zé de Abdias e morou com ele diversos anos, até próximo da morte dele. E Rodolfo, quando o Zé de Abdias faleceu, Rodolfo levou alguns animais para o criatório dele, montou o criatório dele e conservou aquela genética durante vários anos e foi reproduzindo. E aí nós conseguimos algumas galinhas do criatório de Rodolfo, mantivemos essa genética, garimpamos genéticas antigas lá, como você falou, como a tia de Gêmeos, várias pessoas lá, e Senazar nos ajudou muito a encontrar esses. Ele conhecia todo mundo lá, e quando sabia que tinha um grupo lá antigo de criadores que conservaram essa genética, que tinham conhecimento, eram amigos de Zé de Abdias, nós íamos no criatório, selecionávamos os animais que nós entendíamos que eram os melhores animais, e aí trazíamos para fazer essa reprodução aqui. Depois devolvia para lá uma parte. Isso. O trabalho com as barbudas mesmo, nós temos um trabalho muito bom com as barbudas e com os pescoços pelados. Praticamente estava extinto. Parece que a barbuda, o Thiago falou para mim, parece que tinha apenas 4 barbudas. Isso, né? Era. Moacir foi o cara que conservou, ele era de Baixa Grande, Moacir conservou algumas galinhas de Baixa Grande. Dentro dessas reproduções que ele fez, surgiram algumas, e a partir dali a gente adquiriu algumas galinhas de outros criadores já que tinham conseguido lá em Baixa Grande, e começamos a reproduzir isso aí, e retornamos esses animais para lá. Hoje Ronaldo tem, Dona Jus tem, Jobson tem também. Tem algumas de Ronaldo lá. Ah, pronto, pois foram oriundas desse resgate que nós fizemos. Então suas aves já são oriundas desse resgate que nós fizemos a partir das únicas aves que tinham lá em Baixa Grande. E aí, como só tinham poucas aves, nós precisamos fazer um mescla aí de vários criadores, botar um galo de outro criador ali junto com aquelas galinhas barbudas, porque ninguém conhecia galos machos da galinha balão na variedade barbuda. E aí a gente conseguiu tirar os primeiros aí. Então isso foi bom porque a gente conseguiu reproduzir isso e hoje está espalhado no Brasil por conta de um trabalho que a gente fez. E são poucas ainda, mesmo espalhado no Brasil ainda não tem a quantidade que tem aí. A tradicional, a pescoço pelado, ela é bem rara mesmo, né? É raro. E aí o problema foi que, como tinham poucos, muita gente começou a cruzar, pegaram galinhas caipiras barbudas, comuns, cruzaram com galinha balão de Baixa Grande e acabaram vendendo para as pessoas gato por lebre. Hoje, várias pessoas às vezes me ligam e dizem, eu tenho uma galinha balão aqui barbuda. Eu disse, veio de onde? Aí ele vai ver, a gente vai ver a origem, acabou que a origem não foi de lá. A origem, né? Isso. E outra coisa, você falou da reprodução, os galos mais novos para reproduzir, como que é que funciona? E aí era uma característica interessante, que aí Ronaldo que falou pra gente. Ronaldo também era um assíduo visitador da casa de Zé de Abdias, Ronaldo tirava pintinhos com ele, era um amigo dele pessoal. E Ronaldo fez um trabalho muito bom com a gente fez um trabalho aí de parceria, de reprodução do galo estrela, que era um galo muito bom, e Ronaldo tinha muitos bichos antigos que pertenceram à genética de Zé de Abdias. E aí, Ronaldo me falava sempre, eu fiz um teste esse ano, você viu aí os bichos aí. Ronaldo me dizia que Zé de Abdias, quando os bichos passavam ali de 1 ano e meio, começava a engrossar a espora, ele já vendia e ficava com os frangos novos, porque o frango novo tem um vigor muito maior e acabava galando todos os ovos. E o frango mais velho, quando a gente hoje pega o esperma de um galo mais velho, de 1 ano e meio acima, e de um frango, a gente vê a viabilidade desse espermatozoide maior nos galos mais novos. Diminui a viabilidade mesmo. Isso, aí à medida que vai ficando mais velho, a quantidade de ovos galados também das fêmeas diminui, que estão com aquele galo. E eu percebi isso na minha criação lá. Se você coloca galo mais velho, a taxa de conversão de fertilidade é bem menor. E assim, eu não sabia isso aí, eu não fazia ideia. Se a gente conversando, a gente acabou descobrindo. E é importante para o criador que realmente quer criar, quer fazer a conservação da raça, quer criar um animal genuinamente balão mesmo, daqui de Baixa Grande, que foi onde surgiu, ele fazer esse trabalho para poder manter a raça e manter essa variabilidade genética. Um criador traz de outro e aí acaba conseguindo preservar a raça de uma forma como ela foi idealizada, né, vamos dizer assim. Porque o Zé de Abdias, eu acho que ele que foi o maior selecionador hoje. Foi. Na verdade, foi o cara que selecionou. Tiveram várias pessoas ao longo desses anos que foram importantes no processo, mas o mais importante foi ele.
ele foi o cara que deu identidade para a raça e a configuração da galinha como a gente conhece hoje, Zé de Abdias quem fez isso. Então é um cara que não teve os louros em vida, ele morreu precocemente, era novo ainda quando morreu, era um cara que merecia estar vendo o reconhecimento que a ave chegou, mas hoje Baixa Grande reconhece isso e sabe que ele foi a pessoa importante que fez a galinha chegar onde chegou. Angel, vamos ver algumas aves que você tem aqui, você explica um pouco pra gente? Vamos dar um pulo lá? Vamos sim. Vamos lá então, vamos lá, vem com nós. Estamos aqui com um frango pescoço pelado. Angel, explica um pouco pra nós sobre ele aí. A primeira coisa que a gente precisa observar é a característica desse frango. É um frango de 7 meses, a espora está começando a sair agora. Ele tem uma esporinha aqui que está saindo uma espora dupla, isso é uma característica antiga que tem na galinha balão. Ele é um animal que está começando a descer agora a barbela. Ó, você pode ver aqui, ele está começando a descer a barbela aqui central e as barbelas, as duas barbelas. Então, esse é um galo que ele é da genética ainda antiga. Eu cruzei um galo que eu peguei com o Rodolfo, que é da genética de Zé de Abdias, com uma galinha que veio da tia de James, que é umas senhoras também que criavam isolados, e elas tinham essa variedade de pescoço pelado e conservaram durante muitos e muitos anos lá em Baixa Grande. E aí a gente fez um cruzamento, foi um cruzamento certeiro que deu bichos. Ó, o tamanho desse bicho aí é um bicho que com certeza aí vai atingir os 7 quilos muito fácil quando ele atingir a muda de galo. Ele está iniciando agora a muda, ó, a primeira muda dele, tá vendo? Aí ele não é a muda de galo ainda, é a primeira muda, e mais ou menos com 1 ano e 2 meses ele faz a muda de galo. Mas você vê já o porte do animal, ó, o tamanho da cabeça desse animal e o porte de um animal desse. Tá começando a criar essas vias, né, no pescoço, dando uma característica bastante vascularizado também. Isso. Bastante vermelho. Então você vê que tem a cor cabocla, que era uma cor característica antiga, que eu estou tentando resgatar isso, mas ele tem também pontos, já uma grande quantidade de penas mil flores nas pernas aqui. Você vê a abertura desse galo também, a largura de costa. Você botar aqui a largura de um galo desse. É um galo que com certeza vai chegar aí, um frango que com certeza depois da muda de galo, que é a segunda muda, ele vai chegar aos 7 quilos. Então a ideia nossa é tentar resgatar todas as características que existiam no passado, lá na galinha balão de Baixa Grande. Hoje eu faço um resgate de cor, eu acho muito bonita a cor cabocla, e era uma cor que dominava os quintais e que se perdeu ao longo dos anos, porque as pessoas observaram a raça mais como uma raça ornamental do que como uma raça que veio para a característica que ela tinha no passado, que era para alimentar, era o peso. Então a gente está resgatando a característica de peso e de tamanho, como um animal desse de 7 meses já atinge um porte desse, mas também as cores antigas primitivas que tinham como caboclo e já com a cor nova também, o mil flores. Então é um galo que tem. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu vejo nos meus lá e vejo também em outros criatórios, é que os galos eles têm umas cores mais sólidas em cima e o peito aqui ele dá mais um mil flores. É a característica do galo? Isso, é a característica do galo mesmo. Uma coisa também que eu gosto de chamar a atenção aqui, esse frango ele está na época de muda. Eu pergunto às pessoas qual é a fase mais importante que você acha do animal, e aí as pessoas falam, época de reprodução, porque está me dando dinheiro, está produzindo, mas na verdade a fase mais importante para a ave é na fase de muda, porque assim, quando o animal não faz a muda perfeita, a gente chama de encruar a muda. Ele passa toda a temporada, ao longo do ano todo, produzindo de forma ruim. Ele não produz com qualidade, porque ele não fez uma muda boa. Então a fase mais importante da criação de galinhas, principalmente de galinhas de terreiro, da forma que quem cria na forma caipira, e as raças tradicionais brasileiras, precisa dar uma ênfase muito maior em uma ração específica, com mais proteína, com mais nutrientes na fase de muda, para que esse animal faça uma muda boa e ele tenha um período de produção ao longo daquele ano, até chegar a outra muda, uma produção com seu ápice e seu potencial total. É isso aí, eu vou soltar ele aqui para você fazer a filmagem e aí a gente vai para outras aves. Ó, aqui também é outro galo, é irmão daquele outro que a gente viu, mas você vê o vigor, a cor, quanto mais vermelho tá, é porque a saúde do animal tá boa. E você vê que tá no período de muda, né? É um animal que está no período de muda, mas você vê a nutrição desse animal e a qualidade de pena. Ó, a cor cabocla também é dominante, mas você vê flores aqui que ele tem na ponta da o Spangled, é o gene Spangled que dá aqui. Ele não tem ainda a pontinha ainda branca, mas é o gene Spangled, ele tem característica que vai dar pode tirar filhos mil flores. E você vê o tamanho da barbela, o tamanho da crista. Olha a crista desse bicho aqui, ó. Na minha mão aqui, ó.
vocês terem uma noção aqui, ó. Frango, né? 7 meses. Frango novo de tudo. Coisa linda. Essa daqui já é uma galinha barbuda, né? Você vê que a crista dela é em pé também, né? É uma característica bacana. A barbela é um pouco atrofiada, mas existe. A barbela de boi, olha o tamanho, é muito proeminente nas galinhas barbudas. E você vê a quantidade de barba, a quantidade de barba que essa galinha tem. É uma galinha de genética antiga ainda e a gente vai fazer um trabalho esse ano de reprodução dessas galinhas barbudas para espalhar pelo Brasil aí, para a gente não perder esses genes dessas galinhas antigas que tinham. E eu vou levar também uns ovos aí depois. Vamos levar para a gente criar lá no Mato Grosso essas galinhas aí. Você vê a cor espetacular, é em cima de um perdiz, né? Perdiz, mas você vê que tem um mil flores em cima de um perdiz. E essas as cores, como que pode ser as cores base para a formação do mil flores, né? Isso. Então, a partir dessa forma... um exemplar espetacular. Ó. Olha o tamanho da barbela dessa galinha. E a cabeça o tamanho, né? Uhum. Muito bonita mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver um pintinho filho dela, com a cabeça já igual a dela. Vamos ver lá, depois vamos lá. Angel, e aqui nós estamos com um franguinho, filho dela, você vê que ele é bem proeminente a barba dele, né? Olha aí, bem proeminente mesmo. Franguinho. É difícil sair franguinho assim, né? Barbudo, né? É muito difícil, por isso mesmo que tem poucos no mercado. E você vê que ele tem todas as características da raça. A penugem na canela, né? Penugenzinha na canela. É uma ave genuinamente balão de baixa grande na variedade barbuda. Aqui é uma fêmeazinha também, tem um pouco menos barba, mas é da mesma ninhada. Vai ser uma excelente exemplar da raça. Essa aqui já está mostrando as peninhas mil flores. Esse aí também tem tanto mil flores como pintado, né? Essa aí puxa mais pro trigo, né? Isso. Esse aqui mais pro branco. Esse aqui vai ficar muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha os tupetes, os pescoços pelados. Isso aqui é a baia de reprodução sua, né, Rangel? Isso. Explica um pouco para nós aqui o que você tirou aqui entre eles. Aqui tem alguns animais, eu tinha um galo. Tem um Losna ali também, Isso, é filho de uma galinha que veio de Fábio, que Fábio preservou essa genética dos Losna, que Fábio comprou na época a Souza um galo filho de Valioso, que era dessa cor, e ele foi reproduzindo e eu adquiri uma matriz que eu ainda tenho até hoje. Ela deve ter mais de 8 anos e tá aí ainda consegue reproduzir. E o Losna você não vê quase, né, no pessoal criando. E aí eu já cruzei com um galo que era da genética de Rodolfo, que era de Zé de Abdias, e já comecei a tirar Losna pescoço pelado. Que é mais raro ainda, né? Isso. E essa baia aqui é toda desses bichos de genética antiga, que eu fiz uma reprodução agora, para a gente ampliar a quantidade de animais. Ampliar o plantel. Isso. Todos os animais que você vê, não tem dedo torto, não tem problemas de aprumo, são animais com todas as características desejáveis da raça. Que esses problemas de aprumo, na maioria das vezes, é problema de consanguinidade, né? Também leva a problemas de aprumo. O pessoal fala que é chocadeira e tudo mais, mas na maioria das vezes é consanguinidade, né? É o grande a chocadeira problema. pode ser que dê alguma coisa, mas a consanguinidade que eu acho que é se a chocadeira tiver toda regulada, com umidade ideal, não vai dar esse problema não. Porque às vezes os pintinhos, quando estão para eclodir, ele precisa que aumente um pouco a umidade dentro da chocadeira. Sim. Quando essa umidade não aumenta, a casca do ovo fica muito dura e o esforço que ele tem para forçar para sair, ele forçando ali, pode ter uma distensão de tendão e acaba tendo dente torto. Mas na maioria das vezes é questão genético, nutrição. Às vezes a mãe não está bem nutrida, o pai não está bem nutrido e aí gera filhotes também com problemas. Problemáticos. Vamos para os outros animais ali? Vamos sim. Aqui tem uma galinha que veio de Rodolfo, é da genética mesmo de Rodolfo, que ele conservou de Zé de Abdias. E aí a gente fez um cruzamento com essa galinha que foi de um pintinho, que eu comprei pintinho na época de gêmeos. O Senazar conseguiu esse contato para mim, eu comprei de gêmeos. E aí esse galo virou esse monstro hoje, que é quase um peru, né? Eu acredito que é o galo mais antigo que eu tenho. E ele já tirou muita coisa boa e já manteve aí. Ele é uma cor cabocla, como eu falei. Olha o tamanho das costas desse galo aqui. Ele está na fase de muda agora, dá uma diminuída também de tamanho, mas aí a gente está cruzando essas genéticas antigas para manter todos os genes e manter um padrão de diversidade genética. E aqui essa galinha tem uma questão muito importante que eu acho na balão, que é essa pigmentação preta aqui, né? Sim.
Eu vejo também muito nas minhas lá que a questão da pigmentação, essa aqui ainda nem tem tanto, tem outras que são mais pintadinhas. Eu tenho alguns exemplares aqui. Parece um dálmata, né? Isso. O pé. A variabilidade, isso é variabilidade genética. Quanto mais... característica diferente. Mais variabilidade. E você vê que eles vão ficando mais velhos, vai criando uma espora dupla. Esse aqui porque eu serrei, porque era um pouco grande. E ele acaba machucando a galinha se ficar com a espora muito grande. Isso, é um galo muito pesado. A gente também não consegue, não dá o máximo que ele precisa. Pode chegar, porque senão também ele não consegue cruzar. Não consegue cruzar. Mas você vê que é um galo muito grande, muito firme. Estrutura muito grande, né? Mas tá mudando agora, você vê que o galo tá mudando, mas ó, é um galo muito firme, você dificilmente vê. As pessoas espalharam muito, fizeram muita consanguinidade na balão e os animais ficam mais deitados, não tem esse vigor, não tem essa força na pisada. Olha esse galo como pisa. Ele pisa forte, você vê que ele é firme, né? E é o verdadeiro balão, né? Em forma de um balão. Em forma de um balão. Muito bonito. Deixa ele andar pra cá. Aí, esse aqui é um dos xodós que eu tenho. Há uns anos atrás, eu adquiri um galo de Rodolfo, que foi o galo que deu base para toda a minha criação, um galo pescoço pelado, que eu acredito que era o último galo da genética de terreiro de Zé de Abdias. Esse galo ficou aqui até uns 20 dias atrás. Ele tirou a última ninhada de pintinhos, que é aquele que a gente viu, e aí ele amanheceu morto. Mas era um galo já maduro também, acredito que ele tinha acima de 6 anos. E ele deixou esse aqui com uma cor muito parecida com a dele. É novinho, mas logo logo a gente vai estar tendo a genética pura ainda dentro do nosso terreiro aqui. E essa galinha também é filha dele. Você vê que também mantém as características, apesar de não ter saído do pescoço pelado. Mas ela tem as características que você falou, a penugem na canela, a canela com algumas partes pretas, a cara também com algumas partes pretas, o pigmento preto. Pigmento preto, Isso é muito bom porque mostra a variabilidade genética e mostra que ainda está tendo diversidade genética dentro da raça. Porque se trata de um padrão só, se leva só no padrão, eu só quero canela amarela, eu não quero pé no pé, e aí você vai afinando e vai perde genes importantes. Né? O gene do pescoço pelado é um gene que traz mais peitoral, mais carne. Isso, eu vejo muita gente hoje aí selecionando bicho de rabo baixo, mas está perdendo alguns genes importantes que estão associados à posição de cauda. Isso. Então é importante a gente preservar toda a diversidade da raça se a gente quer manter uma diversidade dentro do nosso plantel. Vou soltar ela aqui que ela já está brava. Rangel, ela tem as unhas pretas também, né? Isso. Você vê que ela tem até as unhas pretas. Além das galinhas aqui, você cria as cabras também, que é uma raça de cabra muito importante na produção de leite. Vamos lá, essa daqui é mansinha? Vamos lá nela? Vamos sim. Vamos lá nela? Depois a gente vai lá nas outras. Deixa eu fechar aqui. Então. Smart. Pode encostar, hein? Rangel, explica um pouco para nós sobre essas cabras. Essas cabras são da raça Sunny. Essa raça é a maior produtora de leite, é como se fossem as vacas holandesas da caprinocultura. E aí é a raça mais produtora de leite e hoje tem exemplares, hoje no Brasil, que produziram mais de 17 litros de leite em um dia na exposição. Hoje as principais animais estão na Paraíba. Tem alguns caprios de destaque, como o Caprio Cepenete e outros lá na Paraíba, que fizeram um trabalho de seleção e importaram animais de fora, importaram gene de fora, embriões de fora e trouxeram para o Brasil uma diversidade da raça também que fez a gente explodir na produção de leite. Hoje a Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil e a criação de cabras de leite está crescendo em todo o Brasil. E essas cabras chegam a produzir quantos litros de leite? Você parece que tem uma cabra sua que é campeã aqui de produção, né? Aquela cabra ali, ela está dando hoje 8 litros de leite dia em 2 tiradas, de manhã e à tarde. Tem outra cabra que aqui em Campo Formoso, ela foi campeã da exposição também com 8 litros de leite. E muito mansas, né? Muito dóceis, né? A docilidade e a facilidade do manejo com esses animais permitem você criar em pequenos espaços. Hoje tem pessoas que criam num quintal 3, 4 cabras e mantêm a renda familiar pela alta produtividade de leite desses animais. Hoje o que você produz com essas cabras aqui no seu sítio? Hoje a gente produz queijo. Alguns tipos de queijo maturado. A gente vende ainda leite, mas a gente está deixando de vender o leite para
se dedicar exclusivamente à venda de queijos especiais. E como que você começou essa criação? Foi, parece que através de uma necessidade da sua família, que você começou a criar as cabras e depois virou um negócio, Isso, né? eu tinha dificuldade com leite de vaca, minha filha também tinha, e aí eu adquiri alguns exemplares para suprir essa necessidade, aí foi aparecendo alguns clientes, a gente foi ampliando e hoje virou um negócio da família. E que a gente está expandindo agora, para esse ano de 2026 agora, a gente vai estar expandindo o negócio, vamos abrir uma queijaria para visitação e a gente vai fazer já com rótulo, com selo de inspeção, para vender mesmo um produto de qualidade e estar oferecendo produto de qualidade para as pessoas. E hoje quem quiser seguir o seu criatório, para ver os produtos que você está produzindo, ainda não está à venda, né, assim, comercialmente, você ainda não está vendendo comercialmente, mas quiser acompanhar o seu trabalho para quando você estiver comercialmente vendendo, qual que é o Instagram que você tem? É Criatório Flor de Mandacaru. Flor de Aí Mandacaru. podem entrar em contato, a gente vai estar sempre à disposição para atender e para tirar dúvidas das pessoas que criam galinha, criam cabra, que a gente puder ajudar para que várias pessoas no Brasil possam ter o mesmo êxito que a gente teve na criação, a gente está pronto para ajudar. E você é biólogo também, que mais? Qual que é a sua formação em... Eu fiz o curso técnico agrícola em Minas Gerais, eu sou daqui mesmo, do sertão baiano, de Campo Formoso mesmo, mas eu fiz o curso técnico agrícola em Minas Gerais, depois retornei para aqui, eu sou funcionário público aqui, já dei aula, sou professor ainda, mas Botânico minha paixão também. é criação, eu sou botânico, fiz mestrado em botânica no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, mas sempre adquirindo conhecimento fora para trazer para a minha região e fazer um crescimento aqui na área de agricultura da nossa região, que é tão carente de políticas públicas. Uhum. Vamos lá para as outras cabras? Vamos sim. Vamos lá? Rangel, nós estamos aqui com as cabras aqui, essa aqui é a campeã de produção, né? Isso. Foi campeã, quantos litros que ela produziu? Aqui na cidade ela produziu 8 litros de leite no dia. E a gente vai tirar um pouco de leite dela aqui para você demonstrar para nós aqui. Ela tira em torno de quantos litros de manhã e quantos litros à tarde? 4 pela manhã e 4 à tarde. Em torno de 8 litros por dia. Essas cabras. E você vê que elas são super mansas, né? Aqui, ó. Rapaz, esse leite é bom, hein? Muito bom mesmo. Essa é de papo. Diretamente da cabra, né? É da cabra sua, bebê? Vem aqui tirar leite pra nós, vem? Tira aqui, papai, Vem da aqui. Rebeca, vem. Vai lá, tira o leite dela. Vamos tira lá. aí, deixa eu segurar, vem. Segura ali, tira ali. Tira aí pra ele ver. Seu filho já tá aprendendo a lida aqui, né, Rangel? Aí, ó. Vai, segura direito, segura. E você vê a mansidão dessas cabras, né? Elas ficam aqui tranquilas e deixa tirar tranquilo, né, Rangel? Aí. Quer experimentar a cena? Senazar tá aqui, ó. Não, dá bem. Não vou nada. Bebe, papai, bebe. Olha o bebê, olha o bebê tomando, né? Ó o bebê tomando. Ah, Ó o bigode, bebe aí pra ficar o bigode. Você não vê o bigode. Rangel, o leite é muito bom, mas você beneficia esse leite aqui na sua propriedade. O que você faz com ele? O queijo, dois tipos de queijo você faz, né? Nesse momento a gente está fazendo 2 tipos de queijo, que é o Busan e o queijo meia cura. Para pequenas propriedades, a ideia de produção é uma verticalização de produção. A gente precisa sair com produto pronto de dentro da propriedade rural. Por quê? Se eu for fazer um queijo comum, como todo mundo faz, um queijo coalho, um queijo frescal, quem vai ditar o preço do mercado o preço de meu queijo é o mercado. É o mercado. Então, se eu fizer um queijo diferente, um queijo especial, quem Valor dita o agregado. preço sou eu que dito o preço. Então, essa ideia de verticalização de produção dentro das pequenas propriedades é o que faz sobreviver as pequenas propriedades no Brasil. Hoje um queijo, qual que é o queijo que você fabrica? A gente trabalha com meia cura ou queijo curado, a depender da data com 2 meses a gente chama de meia cura, a partir de 3 meses já é um queijo curado, e aí quanto mais ele fica curado, ele vai agregando um valor maior. Hoje um queijo curado, a partir de 3 meses, o quilo está chegando a R$100. E um queijo Busan, por exemplo, que é um queijo que ele é maturado no azeite, ele está chegando a R$200 o quilo. O Busan é o mesmo queijo que faz em Portugal. Isso, é um queijo cremoso que faz na Espanha. Esse queijo meia cura, a gente faz a mesma receita do queijo da Serra da Estrela em Portugal. Isso. E é um queijo, eu vi o queijo aí, a gente vai experimentar também. É um queijo, ele parece um requeijão, né? De tão cremoso que ele é, né? Muito bom. Gostou, bebê? Já quer mais um pouquinho de leite aí. Vem, deixa eu tirar aqui. Olha lá, ó, vai tirar mais um pouco ali de leite. Essa aqui tem também, né? Rebeca. Tá boa. É bom. Aqui, essa Deixa eu tirar segunda. aqui. Vem, papai.
E ele gosta, não tem medo das cabras, né? E elas são muito mansas, né? Pra ficar o bigode, né, papai? Ficar o bigode. Mostra aí o bigode pra câmera. Mostra o bigode aqui pra câmera, ó. Bebe aí, pra ficar o bigode, bebe aí. E ele bebe puro mesmo, né? É. Tu gosta de queijo, papai? Gosta de queijo? É isso aí. Rangel, eu só tenho a agradecer você ter abrido as portas da sua propriedade pra gente, mostrar um pouco do seu trabalho com as galinhas, mostrar um pouco do seu trabalho também com as cabras, que você já está iniciando, já está dando muito certo. E eu espero voltar aqui de uma próxima vez e a gente ver a evolução do seu trabalho, que assim, é um trabalho muito bonito na agricultura familiar. E você, como secretário também de Agricultura, você está levando seu conhecimento, as suas técnicas para outros produtores, fazendo com que os produtores rurais agreguem valor e façam com que as propriedades pequenas consigam obter lucro, que é uma grande dificuldade que se tem hoje nas pequenas propriedades, né? Isso, o gargalo das pequenas propriedades rurais ao longo de todo o Brasil é a comercialização dos produtos. E a gente fazendo essa ideia de que as pessoas verticalizem a produção e saiam com o produto pronto para ir para a mesa do consumidor, tira o atravessador e garante um produto de melhor qualidade na mesa das pessoas e também o dinheiro no bolso do produtor. Um valor mais agregado na venda do produto. Se você for vender 1 litro de leite hoje, o que seria? 1 litro de leite de cabra hoje aqui na cidade está em torno de 6, 7 reais. Mas quando você transforma em queijo, esse litro vai triplicar ou quadruplicar o valor. E isso é o que faz dar viabilidade numa pequena propriedade. Nas pequenas propriedades rurais. É isso aí. Rangel, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.